Salve Maria, sou missionário servo Roberto. O estudo é simples. Eu não sei se foi protestante, eu acho que foi protestante, porque as pregações protestantes assim é contra a igreja, para tirar o foco do caminho da verdade. A nossa fé vem lá do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Em Atos Apóstolos 2, essa igreja, a esposa de Cristo, se torna pública. E a pregação oral de Pedro, que Cristo veio para os seus, israelita, mas os seus renegaram. Por isso que a igreja se tornou romana. Se você for perceber o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro de travessia. A igreja era estabilizada ali em Jerusalém e vai transferida a Roma. Aqueles que proclamaram a fé, Pedro, Paulo, Tiago, etc., que irá proclamar, que irá anunciar a graça, a esposa do Senhor Jesus Cristo, mas não a igreja judaica, que não ficará pedra sobre pedra. Nós estamos na graça, nós estamos no Velho Testamento, nós estamos na lei, na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Que interessante. Simples, cara. É só você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, entender o que os apóstolos pregou, que Cristo anunciou, você vai entender que não é mais a fé israelita do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento está a falar de desaparecer. Hebreus, se eu não me engano, 8:13. Nós estamos na nova aliança. Nos fundamentos dos apóstolos, que ele capacitou, que ele ensinou. Mateus 4 ou 10, 4, do 1 ao 4. Marcos 3, Lucas 6. Olha só que interessante, ó. A Bíblia diz, ó, vamos pôr lá na Bíblia isso aqui. A Patrícia também, José de Cesareia, mostra que Pedro estava pregando lá em Roma, onde foi martirizado Pedro e Paulo. A Babilônia é Roma. Olha só que interessante. Veio, ó, João 1:11. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Ó. Veio para quem? Israel, israelita. Os seus, mas os seus renegaram. Não deram crédito, não ouviram. Aliás, perseguiram, martirizaram Cristo. Cristo veio para os seus, mas os seus não quis. Essa resposta já resumia tudo que esse protestante falou. Como a igreja que nasceu em Israel se tornou romana. Se os céus tivessem aceitado Cristo, a igreja seria lá em Jerusalém até hoje, a Terra Santa. Não ia ter o catolicismo romano. Mas os seus renegaram. Foi dado a outro povo que produziu fruto. Quer dizer o quê? Mateus 21:43, ó. A nossa fé não é fé da Universal. A nossa fé não é fé do Adventista. A nossa fé não é a plenitude na mundial. Não, a nossa fé é fé no fundamento dos apóstolos. Na fé nessa igreja mística. Que é Mateus 21, ó. 43, ó. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produziu fruto dele. Agora você cata aqui em Romanos 11:17, ó. Se algum dos ramos for cortado, exceto oliveira selvagem, foste exaltada em seu lugar, e agora receba a seiva da raiz da oliveira, ó. Era Jerusalém, os seus renegaram, foi exetada em outro povo. Que povo é esse? A Bíblia diz, Romanos 1:6, ó. Entre os quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, querido de Deus, ó. Chamado a ser santo, a vossa graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Que interessante. Por isso que não é mais lá em Jerusalém. Onde é? Sobre de Pedro e de Firme Igreja. Onde Pedro morreu? Se você for catar a história patrística, em Roma. Onde Paulo morreu? Em Roma. A igreja era em Jerusalém. E o livro e Atos dos Apóstolos termina quando Paulo chega aonde? Em Roma. Atos 23:11.
Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor. Ele lhe disse: coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa que também dê em Roma. Que interessante. Atos Apóstolos 28:1, ali o livro termina quando o apóstolo Paulo chega em Roma. Em 1 Pedro 5:3, ó. Aqui, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Essa igreja Babilônia aqui, ó, a escolhida é em Roma. Esse cara aqui prova que Pedro está pregando em Roma. Não mais fé israelita, mas não mais no templo do rei Salomão. Que nós estamos na nova aliança. Aliança apostólica, que vem da era dos apóstolos. Fundador central é Cristo. Dessa fé, dessa doutrina, desse fundamento. Por isso se tornou romana. Ah, foi Constantino? Não foi Constantino. Constantino deu liberdade de culto. Foi o imperador Teodósio? Não foi, porque quando o imperador oficializou a religião oficial, em 380, se não me engano, já tinha uma igreja católica apostólica. Por que se tornou romana? Porque o povo abraçaram essa fé. E também, ó, se você for meditar aqui em Atos dos Apóstolos 5, Gamaliel, doutor, olha só, 34, ó. Levantou-se, porém, uma membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, ó, doutor da lei, ó, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirasse aquele homem por um momento e então lhe disse: homens de Israel, considerai bem o que hei de fazer com este homem. Ó. Faz algum tempo, ó, quem estava perseguindo os apóstolos? O sacerdote que estava lá no templo. Mandou que se retirasse aquele homem por um momento. E então ele disse: homens de Israel, considerai bem o que hei de fazer com este homem. Agora o mais importante que é o 38 e 39. Ó. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metai com este homem. Deixai o seu projeto ou sua obra, por vender homem, por si mesmo destruirá. Mas se prover de Deus, não podereis desfazê-la. Vós arriscar entrar em luta contra o próprio Deus, aceitar o conselho. Agora, o apóstolo Paulo, convertido aqui, está perseguindo quem? Essa igreja. Os apóstolos estão proclamando e edificando através da pregação oral. Primeiro pregar Pedro, não é mais fé israelita, não é para o seu povo mais, porque o seu povo renegaram. Quem está perseguindo agora a igreja? Que interessante. O povo de Deus, israelita. Que interessante, ó. Atos Apóstolos 9, ó. 1. Enquanto isso, Saulo só repetia a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe do sacerdote. Quem é o príncipe do sacerdote? E pediu carta para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Olha só. Interessante. O protestantismo, essas igrejas de homens que seguem costume judaico, costume fariseu, que irá perseguir a igreja de Cristo. Não irá acreditar. Ah, mas como a igreja que era israelita se tornou romana, não é israelita. Esquece, meu irmão. Não é mais o povo. O povo eleito renegou Cristo. É fé e fundamento dos apóstolos. Não é Velho Testamento. Não é templo do rei Salomão. Tanto que essa igreja ora junto com Maria dos Apóstolos 14. Gamaliel entendeu, cara. Essa obra não vem de homens. Tanto que, se você for catar Mateus 24, aqui, ó. Simples, ó. Mateus 24. Aqui, ó. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e Jesus fizeram-lhe apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu: vede todos esse edifício? Em verdade vos digo, declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então, se você for meditar aqui, ó, em João 1, deixa eu ver se é esse mesmo.
João. João 2, ó. 16. Respondeu Jesus: destruí-vos esse templo, e eu reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu há de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quer dizer o quê? Cristo é a cabeça dessa igreja. A igreja é a esposa do corpo místico, uma igreja mística, muito diferente do templo, fundamento de homens, rei Salomão, por intermédio de anjo, tabernáculo, o Velho Testamento, no Testamento é o próprio Cristo. Cristo morre, ressuscita no 3º dia, vai na nuvem, dá o pastoreio a Pedro, dá essa primacia, a fé exprimida sobre o tipo de diferente igreja. Não é uma igreja que vai seguir costume judaico, costume farisaico, porque o povo eleito renegou Cristo e foi dado a outro povo. Interessante. Pedro morre onde? De ponta cabeça? Em Roma. Paulo é decapitado em Roma, onde é a sede. Que interessante. Se você, ó, Atos dos Apóstolos 28, ó. Cuidado de vós mesmos e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos escolheu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ó. 1 Coríntios 1 Coríntios 11, 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Os caras querem seguir costume judaico. Essa igreja que foi fundada, que foi gerada, que passou no ventre de Nossa Senhora, desce o Espírito Santo, quem está ali orando junto com o Espírito Santo? A mãe da igreja, a esposa do Espírito Santo, a cheia de graça, a bem-aventurada, de onde vim, de toda geração proclamar a bem-aventurada. A gente não está mais no Velho Testamento. O templo do rei Salomão aqui é a prefiguração que já concretizou as profecias duraram até João Batista. Ali os profetas, né? Nós estamos na nova aliança. Quem é a nova aliança? Essa igreja, que é a esposa do Senhor Jesus Cristo, que não é mais um templo do rei Salomão. Se você for meditar aqui em Atos dos Apóstolos, tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Atos Apóstolos 7. Atos Apóstolos. Santo Estevão está dando testemunho ali e tal, etc, né? Olha só que interessante. Deixa eu achar aqui que é muita coisa. Olha só que interessante o Velho Testamento. Ó. Por isso que Santo Estevão foi amatizado. Por quem? Por israelita. O povo eleito. Que renegou Cristo. Que rejeitou. Também rejeitou Cristo. Rejeitou a igreja ali. A primeira igreja ali em Atos Apóstolos sendo edificada. Quem perseguiu foi quem? Quem crucificou Cristo. Quem rejeitou Cristo. Ó. As Apóstolos 7, 53. Vós que recebeste a lei pelo ministro de anjo, não guardaste, ó. Ministério de anjos. Efésios. Efésios, ó. 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. O tempo do rei Salomão já era, meu querido. O Velho Testamento, nós estamos no vinho novo, na nova aliança. Tudo que você lê no Velho Testamento, o templo, os tabernáculos, as pregações, os profetas, anunciaram até Cristo. O último profeta é João Batista. Que interessante. Esse comentário seu é fraco. Se você não acredita na Madre Igreja, na Igreja Católica,
Segue as suas igrejinhas. Suas igrejinhas Fundo de Quintal, a Universal, a Mundial, a Assembleia, que isso é costume judaico e farisaico. A nossa igreja ora junto com Maria. Como os apóstolos oravam junto com Maria. João lá, 19, os discípulos levaram ela para sua casa, discípulo amado. A nossa igreja não é igreja vida de homens. Salve Maria é um vídeo simples para você entender. O povo de Deus rejeitado Cristo. Salve Maria.